Bom dia a todos e a todas. Iremos dar continuidade às atividades da 12ª edição do CCNEC, né? Antes de iniciarmos a próxima palestra, irei deixar aqui alguns informes importantes. Primeiramente, quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, o Dr. Everaldo Ronf. O Dr. Everaldo Ronf, ele é cirurgião maxilofacial, ele também trabalha com implantes dentários, tá? Caso alguém necessite, o telefone dele é o 3224-2533, tá? Também devo lembrá-los que a lista de presença vai ser colocada no chat, então fiquem atentos ao chat. E quanto à interação, que eu sei que vocês irão interagir bastante conosco, eu conto com a interação de vocês, vocês irão enviar suas perguntas para a função Q e A. Essa função que eu tem dois balãozinhos, certo? Então, espero a interação de todos. Quero agradecer a presença da professora doutora Renata Tomás, né? Antes de lhe passar a palavra, a doutora Renata Tomás, ela é fisioterapeuta, graduada pelo Centro Universitário de João Pessoa, ela é especialista profissional em fisioterapia cardiorrespiratória, mestre e doutora em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é docente em diversos cursos de graduação e pós-graduação, além de ser pesquisadora também do Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória, LARE, da UFRN. Ela também é fisioterapeuta responsável pelo ambulatório de função pulmonar dos Centros de Saúde de Nova Esperança. Atualmente, ela trabalha com estudos voltados a disfunções respiratórias da infância, tá? De bebês de alto risco e com alterações do desenvolvimento infantil. Como podemos observar, a doutora Renata Tomás ela irá apresentar a palestra sobre a atuação do fisioterapeuta, tá? Em estratégias de neuroproteção neonatal. 2 pontos. Onde estamos? Onde precisamos chegar? Doutora Renata, muito obrigado pela sua presença virtualmente. Lhe desejo-lhe uma ótima apresentação. Obrigada. Muito obrigada, né, Rinaldo, todos os colegas que me escutam. Inicialmente, gostaria de começar dizendo que é um prazer para mim poder estar aqui, né, partilhando um pouquinho desse conteúdo, desse conhecimento. Pedir desculpas a todos pelo avançado da hora, né, pela demora no início da apresentação. E a minha palestra de hoje, minha conversa de hoje, está relacionada às estratégias de neuroproteção em recém-nascidos prematuros. E esse tema, ele foi escolhido, né, antes de falar sobre essas estratégias, eu gostaria de falar alguns insights importantes relacionados à prematuridade, né? O que é um bebê prematuro? Por que falar sobre a prematuridade? A gente já entende que o bebê prematuro é aquele bebê que nasce antes do tempo, né? Então, todo prematuro é aquele neonato que nasce com menos de 37 semanas de gestação. E a gravidade da prematuridade, ela vai estar associada principalmente a 2 fatores, né? Que vai ser a idade gestacional e o padrão de crescimento, ou seja, o peso do bebê. Quanto menor a idade gestacional e menor o peso desse bebê, mais grave vai ser a prematuridade. E esses fatores juntos, eles estão associados a um aumento do risco na incidência de complicações neonatais e também ligados à ocorrência de deficiências na infância, tá? Nem toda a prematuridade é igual, é importante que a gente fale isso, tá? Existe a prematuridade limítrofe, a prematuridade moderada e a prematuridade extrema. Os bebês prematuros extremos são aqueles bebês que nascem com menos de 30 semanas de gestação e com menos de 1,5 kg de peso. Então, são esses bebês que têm maior risco de apresentar alterações estruturais que vão levar a prejuízos no seu desenvolvimento e a disfunções neurológicas, tá? Por que falar sobre bebês prematuros, né, Renata? Eu sempre falo que o cérebro da criança é encantador, né? Eu chamo o nervoso central da criança encantador, porque num período muito pequeno de tempo ele consegue aprender muita coisa nova. Então, a neuroplasticidade, né, de um cérebro de um bebê, principalmente nos primeiros anos de vida, é uma janela de oportunidade enorme para que ali a gente possa atuar. E os bebês prematuros, eles apresentam um risco muito grande de ter alterações estruturais do sistema nervoso central. E isso pode gerar sequelas que vão acompanhar esse bebê durante toda a sua vida, né? E aí, eu trouxe um estudo que foi publicado pela
pela equipe, né, da OMS, que fala sobre a epidemiologia global dos nascimentos prematuros. E aí, alguns insights que vale a pena destacar é que o nascimento prematuro ele afeta 11% de todos os nascimentos do mundo. Então, a gente tem aí uma prevalência muito grande de bebês nascidos prematuros. 2/3 desses bebês que nascem prematuros, eles não estão necessariamente associados a fatores de riscos que são identificáveis. Então, qualquer mãe ela pode ter um bebê prematuro, né? Existe também a associação da prematuridade com altos índices de mortalidade, principalmente em bebê em países desenvolvidos, e isso gera altos custos sociais e econômicos. Por isso que a prematuridade ela pode ser, sim, considerada um problema de saúde pública, tá? E eu sempre falo que o bebê prematuro, ele tem duas grandes lutas, né? Ele tem duas grandes batalhas a travar. A primeira batalha é a batalha da sobrevivência, principalmente se for um bebê prematuro muito extremo, né? A gente já pensa num prematuro como um bebê pequenininho, como um bebê frágil, como um bebê que não estava pronto ainda para o nascimento, mas ele veio aqui para o ambiente extrauterino e ele vai precisar sobreviver. Muitas vezes, né, as estruturas neurológicas, respiratórias, não estão prontas ainda para suprir essa demanda, essa alta demanda metabólica. Então, alguns bebês, principalmente os prematuros mais extremos, eles podem necessitar de cuidados mais intensivos para garantir a sua sobrevivência. E a segunda grande batalha que o prematuro enfrenta é a batalha do desenvolvimento, porque ele fica exposto a diversas alterações, e a literatura ela já me mostra que a própria prematuridade, só o fato dessa criança nascer prematura, isso já é considerado um grave fator de risco para a alteração do desenvolvimento. Ô, Renata, mas o que é o desenvolvimento? Defina para mim o desenvolvimento. O desenvolvimento, gente, ele não ocorre apenas na infância, né? A infância é um período de maior dinamismo neuroevolutivo. Tem grandes etapas, grandes marcos, né? Marcos importantes do desenvolvimento são alcançados na primeira infância. Mas nós, a todo tempo, estamos passando, né, por experiências ao longo da nossa vida que faz com que nós aprendamos novas habilidades, né? Então, o desenvolvimento ele é definido como construção, aquisição e interação de novas habilidades. Vocês aqui, por exemplo, estão me assistindo, né? E estão aprendendo coisas novas que vão ser importantes para que vocês adquiram habilidades ao longo da vida profissional acadêmica de vocês. Então, o desenvolvimento ele começa em ambiente intrauterino e ele só finaliza na morte. Mas a infância é um período interessante, é um período curioso, é um período importante, que se investiga muito porque existe um grande dinamismo neuroevolutivo e faz com que essas etapas do desenvolvimento sejam alcançadas de maneira muito rápida. E o desenvolvimento ele vai envolver diversos domínios, né? Tanto o domínio sensorial e motor, como o cognitivo, a linguagem social, emocional, todos esses pontos aqui são pontos relacionados ao desenvolvimento. E a definição, né, do desenvolvimento é que ele não é um processo linear, né? Ele é um processo dinâmico e multidimensional, porque muitos aspectos estão associados a isso. Esse trabalho, que foi publicado em 2018, mostrou a estrutura e o comportamento neurológico, o funcionamento do comportamento neurológico em bebês prematuros. E aqui eu achei super interessante trazer esse trabalho para vocês, porque a gente observa, né, nesses valores aqui, que tanto os bebês prematuros extremos, né, como os bebês prematuros moderados, eles apresentaram alteração, seja mudanças estruturais, seja mudanças comportamentais, tá? Então, essas alterações, elas estão presentes no prematuro, independente independente da gravidade, né, dessa prematuridade, independente do tempo dessa prematuridade. A gente já percebe que o fato do bebê nascer prematuro, ele já vai ter alteração do desenvolvimento, né? Isso já pulsa uma alteração do desenvolvimento. Obviamente que os bebês prematuros extremos, eles vão ter um risco maior, mas isso não significa dizer que os prematuros limítrofes, ou principalmente os prematuros ponderados, eles também não possam ter alteração do desenvolvimento, pelo contrário, né? E aí, algumas condições clínicas que estão relacionadas à prematuridade, tá? Na verdade, algumas condições que estão relacionadas à prematuridade. Sejam essas condições clínicas, respiratórias ou neurológicas.
O primeiro ponto é a hemorragia periintraventricular. Então, o que é a hemorragia periintraventricular? Essa situação aqui, nessa condição, ela é caracterizada por um sangramento intracraniano de proporções e consequências variadas, que vai gerar, acometer principalmente a matriz germinativa, tá? A matriz germinativa é uma área do tecido cerebral de alta atividade mitótica. Os vasos da matriz germinativa são extremamente finos e delicados e fáceis de serem rompidos, tá? E por isso que existe uma probabilidade muito grande de lesão nessa área. E essa hemorragia periintraventricular é considerada a principal causa de distúrbios neurológicos inerentes à prematuridade. E isso vai gerar alterações cognitivas, atraso do desenvolvimento, distúrbios comportamentais, intelectuais, de 15 a 51% de recém-nascidos pré-termos e pequenos para a idade gestacional, eles apresentam hemorragia periintraventricular. Então, a gente tem aqui, né, a matriz germinativa, que é onde inicia-se, né, onde vai se originar essa hemorragia. Essa matriz germinativa ela tem uma alta proliferação neuronal, extremamente vascularizada. Porém, esses vasos, eles são vasos muito finos, irregulares, né? Existe também uma falha na autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. E da matriz germinativa vai ocorrer a formação cortical, né, as estruturas corticais, os núcleos da base, os tecidos de sustentação. Então, se ocorre uma lesão que iria uma dificuldade de nutrição da matriz germinativa, vai ocorrer uma falha na formação desse tecido também, tá? E aí existem alguns pontos importantes, né, principalmente voltados ao pessoal da fisioterapia, em relação ao manejo desse bebê para que ocorra menos risco de se ter lesão periintraventricular, né, hemorragia periintraventricular. E aí a literatura ela mostra as principais considerações, né? Primeiro, em relação à manutenção da cabecinha do bebê, né, em posição neutra, para facilitar o fluxo carotídeo jugular, principalmente porque esses bebês eles têm variação, né, eles têm alteração no sistema de regulação do fluxo sanguíneo cerebral. Alguns bebês prematuros eles precisam ser submetidos a suporte ventilatório. Por quê? Porque eles apresentam imaturidade do sistema respiratório, então esse suporte ventilatório vai ser importante para garantir as trocas gasosas desse bebê, garantir a oxigenação tecidual desse bebê. E é necessário que o suporte ventilatório seja oferecido, né, através de uma ventilação pulmonar gentil, ou seja, né, através de pressões e volumes baixos, né, para evitar que ocorra oscilação do fluxo sanguíneo, aumento da pressão intracraniana e, consequentemente, lesão, hemorragia periintraventricular e lesão estrutural. Monitorização hemodinâmica, né, para evitar hipotensão, hipertensão, utilização do surfactante, né, que é um composto lipoproteico que está ausente nesses bebês prematuros e está associado a síndrome do desconforto respiratório e outras doenças respiratórias crônicas nesses bebês. E redução da dor e do estresse, redução dos ruídos, da luminosidade e também da manipulação, tá? Diante disso, a gente pensa, né, Renata, o que são estratégias de neuroproteção? As estratégias de neuroproteção elas são consideradas um conjunto de ações cotidianas da equipe, não é de um único profissional, tá? É da equipe, é importante que isso seja dito. E abordar a utilização dessas estratégias dentro do ambiente de UTI neonatal ou ambiente de cuidados intermediários possibilitam, né, promove uma melhor preservação, recuperação e regeneração neuronal de estrutura e função do sistema nervoso. Vai englobar todas as intervenções que promovem o desenvolvimento típico e previnem deficiências ao longo prazo. Então, é uma recomendação internacional que essas estratégias elas sejam utilizadas desde o ambiente hospitalar, né, nas unidades de cuidados intensivos, quanto nas unidades de cuidados intermediários, como esse bebê que sai do hospital, ele também precisa ser acompanhado a longo prazo dentro de programas de follow-up, tá? Qual que é o objetivo dessa neuroproteção? Prevenir a lesão neurológica, né? Prevenir o dano estrutural, a lesão cerebral, evitar a extensão da lesão, caso essa lesão ela já exista, tá?
promover nutrição e desenvolvimento neuronal adequado e promover regeneração neuronal, tá? O público-alvo, recém-nascidos internados na UTI neonatal, né? E o maior risco, né? Bebês prematuros, bebês com asfixia perinatal, bebês com instabilidade hemodinâmica, bebês com infecções do sistema nervoso central, meningite, bebês com cardiopatias, né? Com má formação do sistema nervoso central, com hemorragia periintraventricular, leucomalácia e hidrocefalia, que são alterações que comprometem o sistema nervoso central, tá? Algumas estratégias de neuroproteção que são de responsabilidade da equipe multi dentro do serviço são, né, a monitorização adequada e a oferta adequada também de oxigênio. Muitas vezes a gente imagina, né? Mas esse bebê, se ele não está com o pulmão completamente formado, ele vai ter dificuldade de troca gasosa. Sim, ele vai ter dificuldade de troca gasosa, mas o excesso de oxigênio que se é oferecido para esse bebê, ele traz muito mais efeito nocivo, efeito deletério, do que efeitos positivos. Então, é tão importante que eu evite, né, a hipóxia, que é a diminuição dos níveis de oxigênio, quanto a hiperóxia, que é o excesso de oxigênio que está sendo oferecido para esse bebê, tá? A redução da dor e do estresse também é uma estratégia de neuroproteção, a garantia de estímulos sensoriais positivos, a nutrição adequada, evitar medicamentos e condutas que sejam potencialmente lesivos ao sistema nervoso central, a hipotermia terapêutica e a detecção precisa de crises epiléticas. Dentro dessa minha conversa, eu gostaria de destacar 3 pontos importantes, que seria a questão da oferta de O2, né? A precaução em relação à hipóxia e à hiperóxia, a redução da dor e do estresse desse bebê e a garantia de estímulos sensoriais positivos. Em relação à redução da dor e do estresse, nós entendemos que o bebê, quando ele é muito manipulado, isso faz com que ele perca peso, tá? E a gente não quer que ele perca peso, a gente quer que ele ganhe peso, porque o peso é um preditor de gravidade, então quanto menor o peso, maior a gravidade, maior o risco, maior a morbidade que esse bebê vai apresentar. E o bebê que está dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele é exposto a diversos estímulos dolorosos, né? Então, algumas recomendações são importantes para evitar isso, né? Evitar a manipulação excessiva, agir para prevenir ou minimizar a dor, utilizando protocolos específicos de avaliação. É importante que o terapeuta ele saiba reconhecer as faces de dor, atentar para ruídos, para exposições luminosas excessivas, né? Para o manuseio desnecessário, tá? Porque todas essas estratégias que parecem ser simples, mas elas contribuem para a diminuição do risco de lesão neurológica, né? Nesse bebê que pode acompanhar ele a longo prazo. Outro ponto, né? A questão dos sinais que o bebê me apresenta, que podem ser indicativos de que ele está sentindo dor. Durante muito tempo, imaginava-se que o bebê prematuro ele não sentisse dor, sentisse menos dor do que o bebê termo. Por quê? Porque ele tinha um choro menos vigoroso, né? Ele chorava menos, o fato do choro de ser menos vigoroso chamava menos atenção, né? E entendia-se, né, que ele sentisse menos dor. Hoje a gente sabe que não. O fato do choro ser menos vigoroso está muito, muito mais associado às alterações estruturais, né, do bebê. É um bebê que tem um sistema respiratório que tem menos volume, né? O pulmão dele tem menos volume. Os músculos, né, também conseguem originar um fluxo menor. Então, por isso que ele tem menos, um choro menos vigoroso, né? Mas isso não significa dizer que ele sinta menos dor, pelo contrário, a gente entende de maneira muito clara que o bebê prematuro ele sente muito mais dor do que um bebê termo. E ele vai me apresentar alguns sinais, né, como a taquicardia ou a bradicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, alteração na pressão arterial, a desorganização motora. Você vê aquele bebê que fica totalmente largado, e essa não é uma postura fisiológica do bebê. O bebê ele tem uma postura, né, fletida, essa postura, né, que é uma postura fisiológica do bebê, não é uma postura largada, não é uma postura hipotônica, né? Exacerbação do reflexo de Moro, distúrbios de sono. E existem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer uma avaliação mais qualitativa, mais quantitativa, na verdade, né? Em vez de fazer uma avaliação mais quali. E aí a gente tem 2 escalas, a escala de NIPS e a escala de BIP, que são ferramentas que eu consigo, através da aplicação dessas ferramentas,
entender se o bebê está exposto ou se ele apresenta sinais de dor, tá? Inclusive, a literatura ela já recomenda que dentro dos serviços sejam utilizados, sejam elegíveis esses instrumentos, e eles sejam utilizados dentro da assistência, para que essa dor do recém-nascido ela possa ser gerenciada, tá? E aí eu trouxe um trabalho de revisão, que eu achei super interessante, que fala sobre estratégias não farmacológicas de manejo da dor. O que existe, né, de estratégias não farmacológicas de manejo de dor na infância, né, principalmente em bebês? E aí, 3 condutas elas foram destacadas, né, elas merecem destaque, que são a sucção não nutritiva, tá? O que é a sucção não nutritiva? É um estímulo que nós fazemos na região do palato do bebê, e esse estímulo ele estimula, né, ele favorece a presença do estímulo de sucção, do reflexo de sucção, e esse movimento que o bebê faz com a língua causa liberação de mediadores, né, de neurotransmissores que estão associados à sensação de prazer, tá? E a estímulo de dor. Por isso que o mamar, né, a amamentação, ela é tão prazerosa para a criança. Então, a sucção não nutritiva é uma estratégia não farmacológica para o manejo da dor. A contenção do bebê, né, quando ele fica contido, ele se sente mais confortável. E o balanço, tá? O balanço desse bebê faz com que ele também se sinta mais confortável e acaba diminuindo a dor. E por isso que essas estratégias elas são consideradas como estratégias não farmacológicas importantes para o manejo da dor, além de ser estratégias de baixo custo, né? E outra conduta importante é o manuseio canguru, né? Que, na verdade, o posicionamento canguru, não é uma técnica, mas é uma política. Não sei se vocês sabiam, mas toda maternidade, para que ela seja considerada a maternidade amiga da criança, ela precisa de uma enfermaria canguru. E o que é uma enfermaria canguru? A enfermaria canguru, ela é uma enfermaria que, assim que o bebê ele atinge estabilidade clínica, ele sai da UTI, né, da unidade de cuidados intermediários, e ele vai para a enfermaria canguru até ele conseguir o peso suficiente para ele receber alta. E nessa enfermaria, ele fica junto com a mãe, né, em contato pele a pele lá, sendo acompanhado com uma equipe multi, para que ele consiga ganhar peso o mais rápido possível. Esse estudo aqui, que foi publicado em 2018, que fala sobre intervenções para controle da dor em neonatos prematuros, mostrou, além do posicionamento canguru, a musicoterapia, que foram associadas a reduções significativas dos índices de dor, tá? Dos scores de dor desses prematuros. Em relação à parte de estímulos sensoriais positivos, né, e como que nós podemos atuar? Promover o vínculo entre pais e filhos através do acolhimento e suporte à família, né? Um bebê prematuro, ele causa muita ansiedade dos pais, às vezes, na verdade, a chegada de um bebê, seja ele prematuro ou termo, né? E os pais, eles precisam ser empoderados, porque é essa família que vai estar associada principalmente, né, que vai ter contato com a criança durante todo o momento, não só de hospitalização, mas quando ela sair do hospital também, tá? O contato pele a pele, o posicionamento adequado no leito, o ninho para a organização do recém-nascido, né? Porque a postura desorganizada também é um estímulo negativo, tá bom? E a gente precisa evitar esses estímulos sensoriais negativos. E a preservação do sono, tá? O sono, ele está associado a ganho de peso, o sono, ele está associado a uma melhora do estado comportamental do bebê, então isso vai fazer com que o bebê seja mais receptivo ao toque, ele seja mais receptivo ao manuseio, vai fazer com que ele consiga mamar melhor, tá bom? Então o sono, também associado, né, à liberação de mediadores de controle imunológico, que é muito importante para esse bebezinho, tá bom? As recomendações internacionais, né, elas inferem o posicionamento canguru, o suporte ventilatório gentil, né, de maneira adequada, o uso do surfactante, o uso e a dosagem de oxigênio de maneira adequada, evitando-se assim a hiperóxia ou a hipóxia, e o manuseio mínimo desses bebês.
as considerações para o acompanhamento desse bebê de alto risco, né? O que a literatura ela me mostra que são estratégias importantes, também consideradas estratégias de neuroproteção. Porque muitas vezes o bebê ele é prematuro, ou em decorrência da prematuridade ele tem um dano neurológico, mas esse dano neurológico ele não é identificado, né? Ou são danos tão de microestruturas que elas não conseguem ser percebidas, os sinais eles não conseguem ser percebidos nos primeiros meses de vida. E aí é extremamente necessário que esse bebê ele tenha um acompanhamento follow-up. O que é esse acompanhamento follow-up? É o acompanhamento, a avaliação que esse bebê tem depois que ele sai do hospital. Então é necessário que esses pais eles tenham, né, eles levem esses bebês em acompanhamento para que essas alterações, essas lesões, elas sejam identificadas da maneira mais precoce possível, né? Se o bebê ele apresentar algum tipo de atraso de desenvolvimento, algum tipo de sinal que infere para mim a possibilidade de um dano neurológico, isso precisa ser identificado a tempo. Por quê, Renata? Porque eu preciso aproveitar essa janela precoce da infância, que é o período de maior neuroplasticidade, de maior dinamismo neuroevolutivo, para que esse bebê ele entre em programas de intervenção precoce e eu consiga oferecer uma melhor possibilidade de recuperação para essa criança. Muitas vezes a gente imagina que as estratégias de neuroproteção elas devem ser aplicadas apenas no hospital, mas não. Elas são também aplicadas a partir do momento que eu acompanho esse bebê após a alta hospitalar a longo prazo, tá? E aí a literatura ela recomenda que sejam utilizadas escalas preditoras para avaliação do risco de dano neurológico. Por que isso, Renato? Porque dois fatores que estão associados ao acompanhamento da criança, né? Que é o acompanhamento do crescimento e o acompanhamento do desenvolvimento. O crescimento a gente consegue avaliar de maneira bem simples, né? Peso, altura, perímetro cefálico, mas o desenvolvimento não. O desenvolvimento a gente precisa de um conhecimento maior de neurofisiologia, né? A gente precisa de um conhecimento maior sobre as habilidades que o bebê ele precisa adquirir na infância. Então, para que essa avaliação ela não se torne uma avaliação tão subjetiva, a literatura ela recomenda a utilização de ferramentas, tá? De escalas. E aí essas escalas elas são importantes para que eu consiga identificar o mais rápido possível. Outro ponto importante é a questão da vigilância, né? A vigilância do desenvolvimento para que, se essa criança, se esse bebê ele apresentar sinais de lesão, ele seja encaminhado o mais rápido possível para programas de intervenção precoce. A fisioterapia dentro da equipe, né, ela vai atuar no reconhecimento dos fatores de risco, na realização das triagens do desenvolvimento e no encaminhamento para serviços especializados de reabilitação. É muito importante citar que a vigilância ela também faz parte das estratégias de neuroproteção. A vigilância do desenvolvimento ela vai possibilitar a identificação de alterações de desenvolvimento com encaminhamento precoce aos programas de intervenção. E isso realmente precisa ser realizado de maneira precoce, né? Os primeiros dias, os primeiros 1000 dias, eles são considerados períodos críticos, sensíveis para o crescimento e desenvolvimento infantil, é considerado uma janela de oportunidade, porque existe aí um grande dinamismo neuroevolutivo. Então, quando o bebê ele tem acesso a programas, a criança e a família, né, na verdade, tem acesso a programas de intervenção precoce nesse período, eles podem apresentar uma melhor possibilidade de prognóstico, um melhor prognóstico. E aí eu gostaria de mostrar para vocês esse trabalho que foi publicado recentemente pelas professoras Egma Longo e Daiane Damiano, que fala sobre as estratégias de intervenção precoce em crianças com paralisia cerebral ou com risco de paralisia cerebral. E aí, essas autoras, elas destacaram 5 propostas, né, 5 recomendações que hoje são conhecidas como Bundle ABCDE da intervenção precoce. A está associado ao enriquecimento do ambiente, enriqueça o ambiente. Hoje a gente já entende que o ambiente ele está associado, né, ele tem uma influência significativa no desenvolvimento da criança, tá? Utilize práticas baseadas em evidência, comece cedo, ou seja, quanto mais precoces essas intervenções elas forem realizadas, melhor. Que bom que a ciência evolui, né? A ciência evolui e é muito importante que todas as nossas práticas elas sejam baseadas nisso. Há 30 anos atrás, quando a gente pensava em um bebê prematuro,
né? Imaginava que o bebê ele só podia ser acompanhado em programas de reabilitação depois do primeiro ano, depois dos 2 primeiros anos. Hoje a gente sabe que não, né? O quanto mais cedo esse bebê ele for acompanhado, melhor para que ele adquira, né, marcos motores, sensoriais, cognitivos, né? Que a família ela seja empoderada em relação às habilidades que o bebê ele precisa ter e como a família ela vai ser protagonista dentro desse processo, tá? Diariamente significa dizer que todas as intervenções realizadas de maneira precoce, elas precisam ser feitas de maneira diária. Isso significa dizer que nós não conseguimos trabalhar sem a parceria com a família. A prática baseada na família, centrada na família, talvez seja uma das maiores evoluções da intervenção precoce, tá? E o último ponto está associado à letrinha E, que é estimular a exploração ativa da criança. Ou seja, para que a criança ela adquira novas habilidades, ela precisa de repetição, né? Ela precisa repetir aquela tarefa, repetir. Isso significa dizer que ela precisa fazer de maneira ativa, ela não pode fazer passiva. Porque ninguém aprende nada de maneira passiva. Para que a gente aprenda, a gente precisa repetir, né? E fazer de maneira voluntária, tá? E isso também, né, nos nossos bebezinhos, tá? Para finalizar, né, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos, né? A gente já sabe, né, que a intervenção precoce ela evoluiu muito. As estratégias de neuroproteção elas precisam ser aplicadas, né? Isso não pode ser uma escolha, isso precisa ser uma realidade. Porém, nós precisamos nós temos alguns pontos ainda, né, onde nós precisamos chegar, nós precisamos explorar isso. Hoje, infelizmente, a gente já entende, a gente já sabe que a prematuridade é uma das principais causas, principais fatores de risco de paralisia cerebral, e a paralisia cerebral é uma das maiores causas de deficiência na infância, a nível mundial, não é a nível local. No nosso país, muitas crianças que apresentam paralisia cerebral, elas só recebem o diagnóstico do PC depois dos 2 anos de idade. Significa dizer que elas só entram dentro de programas de intervenção depois dos 2 anos de idade. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Muitas vezes não é porque os pais eles não buscam ajuda, né, orientação, mas é porque muitas vezes os profissionais que avaliam esses bebês, eles não têm um olhar sensível para identificar a alteração. E aí os pais eles saem, né, com aquela resposta vaga de que pai, não se preocupe, pai, mãe, espere o tempo correto, mãe, cada bebê tem o seu, doutor, mas meu bebê ainda não rola, meu bebê ainda não senta, ele não fica em pé. Não, mas cada criança tem seu tempo, a gente não pode comparar, né? De fato, cada criança tem seu tempo. Mas uma lesão neurológica, ela precisa ser identificada o mais precocemente possível. E já existem ferramentas que me dão esse insight, né? E ferramentas de baixo custo. Por que isso não está sendo aplicado, né? Então, aonde nós precisamos chegar? Eu gostaria de destacar 3 pontos importantes. O primeiro, a maior divulgação e acesso dos profissionais, principalmente da atenção básica. Por que da atenção básica? Porque a atenção básica é a porta de entrada. Quando uma criança ela apresenta, né, uma alteração neurológica, e os pais eles começam a perceber isso, eles vão no PSF, eles não vão no pronto-socorro, né? Então, é o profissional do PSF, da atenção primária, que precisa ter esse olhar sensível. E aí, eles precisam ter acesso a esses instrumentos padronizados e validados para avaliação do desenvolvimento, da mesma maneira que ele tem acesso a uma balança, que ele tem acesso a uma fita métrica. Por quê? Porque existem patologias que geram alteração do desenvolvimento, mas não geram prejuízo de crescimento, tá? E aí eu gostaria de destacar essas 2 ferramentas, que é a escala de Alberta e a escala de Heine, que são escalas baratas, escalas relativamente simples, né? Escalas de livre acesso, e os profissionais eles precisam ter acesso a essas ferramentas, elas precisam ser aplicadas dentro da atenção primária. O maior acesso dos bebês e suas famílias a programas de acompanhamento follow-up, o encaminhamento em tempo hábil e acesso dessas crianças e suas famílias a serviços especializados de reabilitação para intervenção precoce. Para finalizar, eu gostaria de destacar algumas reflexões, né?
A prática baseada em evidência, ela está sendo uma realidade dentro dos serviços públicos de reabilitação no nosso país. Por que eu estou falando de serviços públicos de reabilitação? Porque eu imagino que quem esteja me ouvindo, né, sejam acadêmicos, sejam pesquisadores, estejam vinculados a universidades públicas, né? E nós precisamos formar os nossos alunos, nós precisamos ter a nossa formação voltada para o sistema de saúde vigente. O sistema de saúde vigente, pela nossa Constituição, é o sistema público, né? O SUS. Né? Então, como é que está sendo a realidade dentro do SUS? Né? Os profissionais, eles estão tendo acesso a essas ferramentas? Ou será que a ciência que eu produzo dentro do meu laboratório não está chegando lá na ponta, que é a assistência? Porque eu posso publicar diversos artigos, mas se isso não está sendo sensível, né? Isso não tá sendo de fácil acesso para o meu profissional, para o meu aluno, para o profissional, né, que tem acesso à criança lá dentro da assistência, né, o que é que isso precisa ser mudado, tá? Será que nós estamos também envolvendo a família nesse processo? Porque a família, ela é ponto-chave. O desenvolvimento adequado, né, a avaliação adequada, o maior auge do desenvolvimento, ele não ocorre em um ambiente controlado de laboratório, ele não ocorre em um ambiente de clínica, ele vai ocorrer dentro de casa, que é o ambiente representativo para a criança. Então, como é que eu estou envolvendo, como é que eu estou empoderando as famílias, né? Eu estou orientando de maneira adequada, ou os pais, eles ainda pensam que a criança só vai atingir o desenvolvimento adequado se forem, né, para serviços de reabilitação, que muitas vezes, né, eu vou ter crianças que moram tão distante desses serviços que não conseguem ter acesso de maneira fácil, né? E o outro ponto que talvez seja um dos mais importantes, os profissionais, eles se sentem motivados a isso, né? É necessário que, se ocorra uma mudança, a mudança ela ocorra também de modo a favorecer esses profissionais, porque a porta de entrada vai ser os profissionais, né? Os profissionais, eles precisam se sentir motivados, valorizados, empolgados. É necessário que exista possibilidade de acesso, né? Diminuir as barreiras e aumentar os acessos, tá? Para finalizar, né, gostaria de terminar com essa frase de Madre Teresa de Calcutá, que fala assim: às vezes sentimos que a nossa ajuda é apenas uma gota de água no mar, mas o mar ele seria menor se faltasse uma gota, né? Às vezes a gente imagina, professora, mas eu só sou um, eu não posso dar conta de todo mundo, professora, mas eu tenho uma demanda de pacientes enorme. Mas se você conseguir oferecer um cuidado de excelência para uma criança, para uma família, com certeza será uma criança, uma família que terá menos complicações e que terá um prognóstico melhor. A gente não pode esquecer que hoje é um bebê, mas amanhã vai ser uma criança, vai ser um adolescente, vai ser um adulto, né? E essas estratégias, elas vão, pessoal, acompanhar, né? Elas vão ser assim, aquela linhazinha tênue que muitas vezes vai ser a diferença entre a criança ter uma lesão com uma sequela a longo prazo ou não, tá bom? Pessoal, era isso. Gostaria de agradecer. Muito obrigada por vocês terem separado aí um pouquinho do tempo de vocês nesse horário de almoço, né, para me ouvir. Foi um prazer enorme. Tá aqui o meu telefone, a minha rede social, meu e-mail. Fico à disposição caso tenham alguma dúvida. Podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Renata. Nós que agradecemos do CCNEC. Tá? Eu tenho aqui umas curiosidades para lhe fazer. Eu trabalho com a estimulação transcraniana e eu se tem algum estudo, né, envolvendo a estimulação não invasiva, né, para melhorar essa neuroproteção após a alta, né, dessas crianças, e também se a atividade física envolvendo os pais com essa criança também promove uma neuroproteção, né? E o EEG, no EEG também seria interessante para avaliar o acompanhamento dessa criança? Seria interessante, viável ou não? Pronto. A primeira pergunta, né? Se a eletroencefalograma seria uma estratégia importante, né? Sim, principalmente as crianças que apresentam convulsão. Mas a eletroencefalograma ela não é o exame padrão ouro para identificação de lesão neurológica, dano neurológico, né? Aí a gente tem a ressonância magnética, que é o primeiro exame que a criança ela vai fazer. Dentro da UTI NEO se faz a ultrassonografia transfontanela. E essa ultrassonografia, a gente consegue identificar presença de hemorragia. Lembra da hemorragia periintraventricular, que está associada ao bebê prematuro? Pronto.
essa ultrassonografia ela é um exame que é feito de rotina dentro dos serviços de UTI neonatal, tá? Ou serviços de unidade de cuidados intermediários. A longo prazo, essas crianças elas precisam entrar em acompanhamento follow-up porque elas são consideradas bebês de risco. E aí, a gente trabalha dentro de uma equipe multi, né? Hoje, Irinaldo, não existe nenhum trabalho, pelo menos não a nível do meu conhecimento, que tenha associado estratégias de eletroestimulação transcraniana, né, que se realiza, para que a gente entenda esse recurso como uma estratégia de neuroproteção, né? Na verdade, isso pode ser uma possibilidade de tratamento a longo prazo, mas não como uma estratégia de neuroproteção, tá? O que isso não impede que o seu trabalho seja o primeiro, tá, Irinaldo? Espero que tenha aí levantado a bandeirinha da curiosidade para que você possa conseguir aplicar isso a longo prazo e que possa ser também uma terapia acessível, né, para que esses bebês, essas crianças, suas famílias, elas possam ter acesso a essa terapia, tá? E sim, a atividade física, a gente não fala atividade física, a gente fala de estratégia de intervenção precoce. O que é intervenção precoce? É fazer com que a criança ela adquira aí os marcos de desenvolvimento. O que é os marcos de desenvolvimento de um bebê, né? É o sustento cefálico, é o rolar, é o controle de tronco, é o sentar com apoio, sem apoio, né? O engatinhar. Então, são essas estratégias que precisam ser facilitadas no bebê, entendeu? Então, sim, essas estratégias elas precisam ser facilitadas. O enriquecimento ambiental, né? A utilização de brinquedos, de estímulos coloridos, de jogos, de estímulos lúdicos, porque é isso que chama a atenção da criança. Também tem pesquisas que mostram que a utilização dessas estratégias estão associadas à melhora da neuroplasticidade, tá? Obrigado, doutora Renata. Foi muito bom, foi muito proveitoso, rico demais, né, tudo que a senhora trouxe. Então, agradeço aqui a sua presença, agradeço a presença de todos, né, os participantes. Espero vocês nas demais atividades no decorrer do dia e amanhã também, o último dia do CCNEC. Muito obrigado, doutora Renata. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus.